boa noite para quem está me ouvindo agora, bom dia para quem vai me ver e ouvir de manhã e boa tarde para quem vai me ver e ouvir, né? Olha a Giovana entrando aqui, tudo bem? Eu vou hoje falar com uma pessoa muito importante que é a professora Letícia, né? A professora Letícia, eu já vou procurar ela aqui, ó. Professora Letícia. Oi, Letícia, como vai? Tudo bom? Tudo jóia? Que bom ter você aqui nessa live muito legal. Eu estou muito contente de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação, a ponte para o futuro, não é verdade? Isso mesmo. Então tá bom. Ó, eu sei que você é muito importante, mas eu vou te apresentar aqui para aqueles que estão e estarão nos ouvindo, né? Você é uma honra ter aqui a professora Letícia Gomes de Pontes, né? Que é professora voluntária do Departamento de Bioinformática da UFMG, né? Uma importante universidade brasileira, atuando no laboratório de multiusuário e proteômica, né? E também no laboratório de biodados, né? Tem uma formação sólida em ciências biológicas, mestrado e doutorado em doenças tropicais lá na Unesp, né? E seu pós-doutorado em imunologia na USP. Bom, Letícia, você é uma referência em análise de dados ômicos, que depois eu vou querer saber o que é esse negócio, e também no estudo de vesículas extracelulares, sendo, né, membro da Sociedade Internacional, né, de Vesículas Extracelulares. Ô Letícia, bom, primeiro é uma honra ter você aqui, eu sei que também você é minha colega aí, você faz muita divulgação científica, e hoje nós vamos tentar entender um pouquinho sobre esse negócio de análise de dados ômicos e também, né, como isso, né, esses estudos de vesículas têm, de alguma forma, ajudado diagnósticos e também tratamento de doenças. Professora Letícia, me diz uma coisa, para quem não é da área, Uhum. que é proteômica e por que é tão crucial para entendermos a vida e as doenças, na verdade. Que eu queria que você me explicasse um pouquinho além do que a gente está falando do aspecto da genômica, né? Fala de um jeito mais que as pessoas podem entender. Sim, claro. A proteômica, no caso, né, o equipamento que a gente utiliza para fazer proteômica, ele se chama espectrômetro de massa. E Tá? aí ele vai ter a massa e a carga daquilo que a gente colocar nele. Então, por Tá. exemplo, como a balança na nossa casa, né? A Uhum. gente sobe em cima da balança e ela dá o peso. E Certo. aí a gente tem uma tabela onde tem todos os pesos e massas de diversos compostos. Tá. Então, a estequiometria de massa, né, nada mais seria do que uma balança no qual eu Tá. consigo colocar amostras desconhecidas, né? Por exemplo, um CSI, né? No caso, ele vai até o local onde aconteceu um crime, aconteceu alguma coisa que ele precisa saber de onde veio aquela amostra. Tá. Ele consegue colocar nessa balança, né, de alta precisão, e ele pode ver lá, esse é um piche, e ele é muito raro, ele é da região X, esse carro deve ter passado nessa região antes de chegar até aqui. Tá. Então você consegue, na verdade, meio que conhecendo, né, o que a gente chama de a massa molar ou o tamanho daquele composto, a gente identificar da onde eventualmente ele pode vir. E aí você encontra algumas informações ou dicas, né,
na investigação que você está fazendo, é isso, né? E isso também pode ser usado para coisas novas, né? Por exemplo, você tem uma planta que você quer conhecer quais são os princípios ativos que podem estar ajudando alguém na doença, alguma coisa assim. Você consegue fazer o quê? Identificação daqueles tipos de composição ali. É isso? Isso mesmo. Então, Tá, uma planta, ela pode ter vários compostos. Alguns podem ser ruins para o nosso organismo, tá, mas outros, se a gente separar bonitinho, saber qual que é a massa carga dele, saber a atividade dele sozinho, ele pode ser benéfico. Um tá, dos remédios atuais que é utilizado muito é o captopril, né? tá. Ele é um remédio utilizado para a pressão arterial e ele Hum, vem do veneno da serpente. Olha que coisa, se você for picado pela serpente, você pode ter um envenenamento, um caso grave. tá. Mas uma fração, uma proteína específica daquele veneno pode Hum, ser benéfico para a sua saúde, pode regular a sua pressão arterial sim. e você tomar esse medicamento por muitos anos na sua vida sem ter problemas. Entendi, entendi. E diz uma coisa para mim. Então, isso, na verdade, você usa muito o que a gente chama de conhece de bioinformática, né? Isso Agora, mesmo. como esta área se conecta com Hum. a proteômica e qual é o papel do Big Data nessa descoberta aí de novos, eu chamaria de novos marcadores biológicos, né? Porque de alguma forma a gente consegue também fazer diagnósticos de doenças, é isso? Isso mesmo. Aí essa parte seria mais ou menos assim, né? Como Ah, eu consigo ver amostras completamente diferentes entre si, eu também consigo ver, por exemplo, uma pessoa que está com câncer grave, comparar com uma pessoa saudável e ver quais são aqueles pontos principais que as vias de sinalização que estão sendo afetadas nessa pessoa, se há alguma forma de eu melhorar a qualidade de vida dela, saber levar uma droga do que a gente chama de drug delivery, que seria levar na região específica na qual ela precisa do remédio. Então, todas essas técnicas vão ajudar muito nisso. E tá. conforme as máquinas, elas vão ficando, como que a gente pode dizer, mais específicas, com resoluções maiores, isso vai gerando dados enormes, gigantescos, no que a gente precisa melhorar softwares de análise de dados. Uhum, Existem até professores, né, no Brasil que fazem o desenvolvimento desses softwares. Então a gente precisa melhorar e o banco de dados, conforme aquela máquina vai trabalhando, ele também hum, vai ficando tá, maior. Então, quando eu coloco a minha amostra, eu preciso de um banco de dados para identificar. E agora tá, ele é gigante, depois de muitos anos trabalhando com essas máquinas. E tá. posteriormente, o N amostral também dessas amostras, Hum, por exemplo, a gente sabe que o câncer, Alzheimer, Parkinson, são doenças que existem vários níveis, existem várias diferenças. Então, o meu N amostral vai passar para 230, 300 pacientes. Então, aí entra a Big Data. tá, A gente precisa de uma atividade de máquina bem rápida para tá. conseguir chegar nesses biomarcadores. E diz uma coisa, então, como que a pesquisa, na verdade, de bancada, né, que envolve essa proteômica, né, ela, entre aspas, a gente pode entender ou se traduz isso daí? Como que a gente pode. Porque, de fato, o que você está me falando é, bom, nesse caso aí dos 300 pacientes, eu vou tirar amostras deles rapidamente e vou fazer alguma análise de algum, sei lá, algum gene ou algum metabólito que ele vai ter essa característica para eu identificar a possível doença, é isso? Isso mesmo. Geralmente o grupo de pesquisa, ele Ah, vai escrever um projeto, né? Aí ei, esse projeto vai passar no comitê de ética, aí tá,
aprovação desse comitê de ética, nós podemos utilizar cortes de pacientes. Então, Tá, existem, por exemplo, eu trabalhei com pacientes que eram Zika vírus positivo, crianças perfeito. com Zika vírus. Tá, Então, eu contactei o hospital e fui até o hospital fazer a coleta desses pacientes. E tá. aí, sempre esses pacientes tinham já entrada no ambulatório corretamente, eles gente já tinha o telefone dos pacientes, eles já eram acompanhados por aqueles médicos do projeto. Uhum. Então é fácil, né? Se você faz toda a parte regulamentada, tudo certinho, é Hum. fácil você encontrar uma corte daqueles pacientes que você precisa. E aí você faz a divulgação do estudo, por isso também divulgação científica ajuda bastante na hora que você precisa fazer a chamada desses pacientes ao hospital. Entendi. Ah, então a gente vai conversar um pouquinho de que é pouquinho. Antes eu vou querer falar um pouquinho com você, é o seguinte, né? Eu sei que você, né, assim, você escolheu como, né, professora lá da UFMG, como professora voluntária lá na UFMG. Eu sei o que significa para você, né, na verdade, essa vontade de lecionar, ou entre aspas, de ministrar uma disciplina, assim. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, como você vê, qual a maior recompensa desse ato, né, de a gente transmitir o nosso conhecimento, ou muitas vezes de aprender também, né, Letícia? Uhum. Ah, eu vejo assim de uma forma muito positiva. Eu acho que aquece a ciência, aquece o conhecimento, né? Essa troca que a gente tem primeiro a gente provavelmente, né, todo mundo, todo professor gosta de fazer perguntas para os alunos. E as respostas dos alunos faz a gente pensar de uma forma diferente, criar novas perguntas no próximo ano. Você vê como você aprendeu aquela matéria, você observa como seu aluno está aprendendo, ele vai ter, ora, dificuldade em algumas partes, ora, ele vai ter facilidades que você não teve essas facilidades, Uhum. mas ele vai mostrando um novo jeito para você lecionar e ensinar no próximo ano. E me fala uma coisa, por exemplo, eu sei que é crucial esse papel da educação em vários aspectos, né? Especialmente para a sociedade brasileira, que eu acho que, além de que a gente desenvolve ciência, a gente transforma, né? Pessoas, transforma vidas, e eu acho que muitas vezes eu sempre falo, né? Que, na verdade, eu acho que transforma não só os nossos alunos, mas também as famílias, muitas vezes, né? Para você, qual o que é crucial nesse papel de educar aí, né? De como que você vê isso, a importância disso para a sociedade? Fala um pouquinho para mim. Ah, eu acho assim extremamente importante. Desde os meus primeiros anos na universidade, eu participava de projetos de extensão, sempre incentivei outros alunos a participarem. Então, teve alguns projetos que a gente trabalhou, que era da picada de cobra ao amarelão, Tá. fazíamos teatros na universidade e sempre envolvendo a comunidade. E o retorno, assim, eu já tive o que eu achei assim super interessante, um aluno que pediu para sair da aula porque ele ia dar um telefonema. Aí Ah, depois ele falou assim para mim: "Olha, professora, é que eu fiquei tão emocionado que eu estava fazendo um PCR que eu precisei ligar pro meu pai e falar que eu estava fazendo um PCR." Porque meu pai, ele trabalha com PCR todo dia e eu não consegui entender a complexidade disso. E aí, depois que eu fiz eu precisei ligar para ele e falar: pai, eu tô fazendo um PCR. Então a gente vê o envolvimento, né, da família. sim, sim, Você está na universidade, mas o que você fez hoje? Então a sim. gente vê a comunidade, tanto em projetos de extensão, como também o feedback, né, dos nossos alunos que vão para casa e passam todo o conhecimento, né, para os familiares. É verdade, você tem razão. E uma coisa que é assim, quando você fala dessa coisa dos projetos de extensão, da vivência, eu acho que isso é muito importante cada vez mais, né? O jovem
se apropriar da universidade, né, e viver a universidade, né? Porque em alguns momentos eu vejo que algumas universidades, né, elas podem não ser tão acolhedoras e esse é o nosso papel, fazer com que as universidades fiquem, né, acolham, para que a gente possa ter condição de ter uma maior quantidade, né? Ou seja, lutar por permanência do aluno dentro da universidade, né? Sim, isso é extremamente importante e eu acho que assim motivar o aluno, ouvir as necessidades dos alunos, né, entender, interpretar às vezes um sinal que eles estão precisando, às vezes de ter mais prática, porque tá difícil de compreender a teoria, às vezes ter uma atividade diferenciada, né, às vezes fazer um teatro, fazer uma coisa mais expositiva, eles apresentarem para alunos de outros anos, isso pode incentivar muito mais eles naquela, às vezes, né, um ciclo, eu dei muitas aulas de bioquímica e eu vejo assim eles tendo dificuldade, mas apresentando o ciclo para um colega é É. diferente, eles explicarem para eles mesmos, né, os ciclos se torna mais interessante do que às vezes o professor falar 3 vezes a mesma coisa. Sim, sim. Em especial quando a gente pensa em ciclo de Krebs, oh meu Deus, né? Eu ia falar isso mesmo, mas eu falei, não, Eu não perdi, eu perco a amiga, mas não perco a piada, né? Porque eu foi. lembro que quando eu fiz bioquímica, a gente sempre ficava, né? E a minha professora, as minhas professoras eram muito boas. Porque elas não simplesmente, não é que ela queria que a gente soubesse o ciclo de Krebs, ela fazia com que, olha, fulano teve um aumento de acetil-CoA e que não sei o quê. O que será que pode ter acontecido? Ou seja, ela queria a relação de tudo isso na vida prática, seja ou em ATP, se ia ter energia, se ia desmaiar, ou qualquer outra coisa. Aham. E muito engraçado que lembrou, às vezes eu brinco com os alunos, né? Que eu falo assim, e se subir a montanha, o que vai acontecer? E me lembrou É dessa. isso mesmo. Eu falo, E é mas aí, verdade, é exatamente isso que eu vou falar. Agora, eu fiquei sabendo que você tem um projeto chamado Bilford, né? Dobrando a ciência. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim, como surgiu esse projeto e qual é o objetivo desse projeto. claro, esse projeto é um projeto que assim eu trabalho com ele com muito amor há muitos anos, né? Sei. E a ideia é, através de dobradura, né, passar para crianças e para os alunos Tá. conceitos mais difíceis, às vezes, de entender por não ser palpável. Então, Tá. assim, poder fazer moléculas. E a ideia é assim: primeiro eu trabalho com os alunos, eles aprendem a fazer todos os origamis e depois eles vão no domingo no campus, que a UFMG faz, no É, qual toda a sociedade é convidada a entrar. É um domingo no qual a universidade é aberta, tem várias atividades e eles podem ir passando de barraquinha em barraquinha fazendo as atividades. E aí quem ensina os origamis são os alunos. tá, legal, legal. Então, assim, em aplicação, em termos práticos, na verdade, como que ele chega, por exemplo, a novos diagnósticos ou terapias usando esse projeto? Primeiro, Ah, eles têm origamis no qual eles fazem jaleco para mostrar a posição. tá, Ah, essa é a roupa do cientista. Aí a tá. criança fala, mas o que é um cientista? Hum, Aí a gente pode faz visitas também ao laboratório. Então vai fazendo assim, trazendo a curiosidade através da dobradura. E perfeito. aí os conceitos vão sendo explicados de forma simples. Aí, Tá. por exemplo, eu tô lá de jaleco. Então, Ah, eles fazem o jaleco, aí fala, essa é uma cientista. Vamos fazer uma pergunta para essa cientista? tá, legal. Do que você gosta? De animal, de planta? E aí a gente vai fazendo uma narrativa com aquela turma de crianças. Aí Hum, terminou a narrativa, vem outra turma de crianças. E aí, geralmente, eles escolhem o origami. Aí, por exemplo, tem um origami que ele é uma tá. máscara para relembrar a época do Covid. Então, Tá. olha,
Aí fala, ó, a vacina, né, ela foi feita através de laboratório, a gente aponta, ó, aquele é um laboratório. E aí, conforme a idade da criança e conforme a gente vai conseguindo avançar o diálogo ele vai aumentando, né, na sua complexidade. Então, tem várias pessoas que estão, a criança quer a máscara, então essa pessoa é treinada para fazer o diálogo da máscara. A Ah, tá. criança quer o jaleco, essa pessoa é treinada para fazer o diálogo do jaleco. Então, praticamente seria um teatro, mas ele pode levar uma lembrança para casa, os Entendi. pais geralmente estão presentes, fazem perguntas e levam também o jaleco, a máscara para casa. E isso é fantástico, né? Porque você vê o brilho no olho, e, na verdade, esse é um pouco do papel que a gente faz de um dos tripés da universidade, a questão da extensão, é de levar o conhecimento para a sociedade nos diferentes níveis, né? Isso mesmo. E a gente vê o interesse dos pais e nós nos tornamos amigos que estamos ali do lado e ele pode fazer qualquer pergunta que a gente Sim. vai responder da melhor forma possível. E acaba criando um canal, né, de comunicação entre a universidade e a sociedade, o que faz ele também ir ao encontro da universidade, né, buscando alguma informação ou qualquer outra coisa, né? Isso mesmo. Tá. Agora, eu sei que você tem uma trajetória muito marcada por transições, seja da bioquímica, da imunologia, na verdade, da bioinformática, agora que a gente estava conversando há pouco, né? Uhum. E qual foi o maior desafio que você teve, né? Assim, no sentido de que muda de área, você tem. Muda os ares, né? E você tem aquela coisa de sair de uma zona de conforto, que eu acho, né? Como Isso é isso? Porque de alguma forma a gente sempre sabe que essa coisa multidisciplinar é fantástico, mas ela dói em alguns momentos, né? sim, é bem complexo. Eu pensei várias vezes se eu ia mesmo para bioinformática ou não, Ah, mas eu fui conhecendo pessoas no meu caminho, professores que me inspiraram e tá. e assim, literalmente, teve um professor que ele falou: senta aqui do lado, eu vou editando os comandos, você vai fazendo um por um e você vai ver que você vai aprender. Aí eu ficava, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ah, ah. Mas isso aconteceu, realmente. Tá, tá. Ontem a gente falou sobre esse comando. O que Ah, aconteceu quando aconteceu isso? Aí ai, lembrei, eu tenho que dar tab. Então, assim, eu acho que também existe de eu ter encontrado professores que estavam dispostos a ensinar, dispostos a dividir o seu conhecimento. Então, isso para mim foi muito importante. E eu sinto que eu tenho a tendência de talvez até criar novas áreas por tá. vir de vários e eu consigo unir todas elas. Então, para mim, a bioquímica é muito importante. Eu ter feito mestrado e doutorado em doenças tropicais com ênfase em bioquímica. Doenças tropicais para mim é muito importante porque às vezes vem um colaborador, ele fala assim: eu trabalho com leishmaniose. Aí eu falo: Tá. ah, eu conheço leishmaniose, eu posso te ajudar. Então eu brinco que na universidade eu me sinto uma ferramenteira, né? Eu vou Sei. descobrindo diversas ferramentas de trabalho Uhum, sim. e eu consigo entender várias línguas. Uhum. Então isso para mim foi assim algo extremamente importante. Encontrar bons professores que têm vontade de ensinar, eu tenho vontade de aprender e por mais que tenham desafios, não desistir. Isso também Sim, foi uma sim. coisa extremamente importante. E isso é uma das grandes recompensas, né? Na verdade, quando a gente trabalha e se dedica à questão da educação como um todo, né? Uhum. Agora, para que o nosso público que está e vai nos ver, né? Porque a gente sempre vê que as lives ficam gravadas e disponibilizadas, e aí é óbvio que eu vou falar para aqueles que vão estar vendo, não esquece de seguir o arroba professora
Letícia Pontes, né, que vem fazendo divulgação científica, e também o professor Polímeros, que eu acho que isso que a gente está trabalhando bastante nessa questão da divulgação científica. Nas suas pesquisas, né, eu acho que tem um pouco, né, e as pessoas que não são da área, como você explicaria, de uma forma bem simples, na verdade, o que é essa sua pesquisa, principalmente quando você fala dessa proteômica, né, e das vesículas extracelulares? Eu fico pensando o seguinte: a vesícula é aquilo que tem na perna que opera, não? Não, não é. Muito bom, muito bom. Ei, perde a amiga, mas não perde a piada, né? Muito bom, muito bom. Diga. Então, as vesículas, É, eu tenho uma história muito legal sobre as vesículas, né? Que, no caso, eu não conhecia muito bem sobre elas, mas aí eu tive a oportunidade no meu doutorado hum, de ir trabalhar com um grupo de proteômica que era da Croácia. tá. E aí, eu fui lá para fazer proteômica, mas eles falaram assim: olha, tem um aluno aqui que está aprendendo uma coisa assim nova, vai bombar, né? É, Que seriam as vesículas extracelulares. E tá. aí, o que eu entendi, né, logo quando eu entrei na área, que é assim. Existem vias clássicas de sinalização. Então, por exemplo, né, eu fiz um corte no meu dedo. Tá. E aí vai vir a fibrina, vai vir células do sangue que vão fazer o papel delas. Tá. Isso seria uma via clássica de sinalização. Então, é uma via que em mim é igual, né? Igual a sua via, igual a via de todo mundo. Então, é uma via clássica de sinalização. E aí, eles ensinaram que, no quesito, quando a pessoa tem uma doença, Hum, acontece vias, muitas vezes, não clássicas de sinalização. tá. E existia muito, se falava-se muito no caso de tumor na época, Tá. que isso fazia com que, por exemplo, né, a pessoa fez o tratamento e depois de 5 anos volta. Tá. Por que volta? E aí viu que através de vias não clássicas de sinalização existiam vesículas do tipo exossomos, que é o nome que foi dado para essa vesícula, que Tá. ela ficava ali quietinha por muitos anos e depois ela voltava e se multiplicava e aquilo acontecia. Então são bolinhas que podem carregar material genético, Hum, podem carregar proteínas, podem carregar transcritos. E essas bolinhas, elas seriam aí, né, o carro-chefe para num futuro a gente criar vacinas, criar novos tratamentos. Atualmente a Johnson Johnson até tem uma linha de pesquisa na área de vesículas para fazer pastas de dente que durem um hálito melhor por mais tempo, através dessas bolinhas de gordura. tá. Então, na verdade, são quase que microcápsulas que vão protegendo algum princípio ativo ou algum material genético que depois ele vai, eventualmente, como você falou de drug delivery, vai entregar isso daí em algum momento, dependendo da condição que o meu corpo estiver, é isso? Isso mesmo. E eu conhecer as bolinhas que tem na sua doença Ah, vai fazer eu desenhar bolinhas e criar bolinhas para o seu tratamento. tá, perfeito. Porque aí eu já sei também, evita de estourar ou qualquer outra coisa que eu vou jogar aquele material genético ou qualquer outra substância no meu corpo e que depois os anticorpos vão reagir ou qualquer outra coisa, né? Isso, e a gente consegue colocar proteínas como integrinas, Tá, que ora eu posso fazer ser integrinas direto do fígado, ora eu posso fazer com que seja direto para o coração, tá. ora eu posso fazer que seja direto para o útero. Uhum. E o que é legal é que, na verdade, hoje, né, a predição de doenças, então, tem muito a ver com um pouco com isso, né?
Isso mesmo. Então eu saí daquela ideia, daquela balança clássica no qual eu media o doente e o sadio, agora eu Hum, estou medindo outras condições, níveis de câncer diferente, tá, níveis de zika diferente. Então aí eu passo para um outro nível de sensibilidade. tá. Ótimo. E me fala uma coisa, e você, além de toda essa cientista, de ter trabalhar aí, né, na UFMG, vem fazendo um processo de divulgação, você falou também um dos porquês, né, de divulgação científica no seu Instagram, já tem, mostra aí um grande engajamento com essa divulgação científica. Eu queria entender um pouquinho. Qual, na sua visão, esse papel dessa cientista nova aí, né? Uhum. Que tem, além de ensinar sobre vesículas extracelulares, vai para a internet, seja para o Instagram ou outra coisa, e vai inspirar jovens, vai levar conteúdo, vai, né, na verdade, inspirar pessoas a seguirem a carreira de cientista, que tem tudo a ver também com o projeto, né, que vocês vêm desenvolvendo das dobraduras, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que esse trabalho de divulgação científica, ele tem. Agora, por que que você fez isso e o que te leva a fazer isso? É uma pergunta muito interessante, por que que eu fiz isso? Eu acredito que começou muito na minha própria casa, com o Tá. convívio com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, primos. O que acontecia, né? É, eles falavam, mas você vai no laboratório e faz o quê? A pergunta básica. Ah, Você é tão nova e você fica lá o dia inteiro, mas você faz o quê? Ou às vezes minha mãe me ligava, eu falava, mãe, eu não posso, agora eu tô fazendo Western Blot. ah. E aí ela ficava assim, nossa, mas o que que é isso que você não pode atender um telefone? Porque a minha família Ah, sempre foi de outras áreas. tá, Então, para eles, era o laboratório era como se fosse um bicho de sete cabeças. A claro. minha mãe tinha que escrever num papel e colar na geladeira o que eu faço. E eu achava isso engraçado, eu achava interessante. E aí eu pensava assim, eu tenho que ter uma forma de explicar o que eu faço para minha mãe, para que ela Uhum, possa ter orgulho do meu trabalho, como ela tem tá, orgulho do trabalho das outras pessoas da família. tá, Então, começou com explicações muito simples para as pessoas tá, da minha casa, e isso começou a crescer, de tá, pessoas falarem assim, Letícia, mas por que que você não explica isso no ambiente? Eu comecei a fazer palestras e tá. também explicar nas palestras, e as pessoas, mas eu gostaria de ter um vídeo, você tem isso gravado, divulgando isso dessa forma? Aí eu falei, eu não tenho. E foi aí que eu comecei. E todas as coisas que eu posto, as coisas que eu explico, são coisas de dentro da minha casa, são coisas que eu acabei de viver aquilo no laboratório. Ah, eu vou postar porque eu achei engraçado a pergunta do jeito que foi feita, a resposta como foi feita. Eu acho que vai inspirar aí pessoas a pensar sobre isso, né? Ah, eu gosto de comer Danone, mas o que tem no Danone? Eu gosto de comer kefir, mas o que tem no kefir? Aula de bioquímica. Ah, será que é só ciclo de Krebs? Não é, é muito Não, mais que isso. Aí eu até brinco de pontos de bioquímica do dia a dia, descomplicando a bioquímica do dia a dia. perfeito. Mas diz uma coisa, em algum momento você percebeu ou se preocupou de Uhum. que isso poderia ter um preconceito na sua carreira enquanto cientista? Essa coisa de, em alguns momentos, falar: a professora Letícia agora virou blogueira, né? Com aquele tom assim, né? Blogueira. Como que você lida com isso? Porque, de alguma forma, né, você está tendo, inclusive, um esforço muito grande, porque, Uhum. enquanto cientista,
a tua linguagem, ela leva de uma forma muito mais rebuscada o conhecimento. E quando você vai fazer divulgação científica, você mesmo fala aqui, né, que você tem que falar de uma forma muito simples, né, coisas que são, de alguma forma, conteúdos mais complexos, né? Como é que você lidou um pouco com isso a partir do momento que você entrava na UFMG, eles falavam assim, ah, a blogueirinha tá chegando. E aí, como que você vê isso? Não, eu acho essa pergunta muito boa, porque Ah, no começo eu fiquei preocupada. Eu tá. realmente fiquei preocupada. E aí, uma colega minha de trabalho virou para mim e falou assim: Letícia, eu tenho uma coisa para te falar. O negócio é o seguinte: você nasceu para ser a tia da cartolina. E aí eu fiquei assim, como é que é, tia da cartolina? Você nasceu para isso, para explicar para as pessoas de forma simples, de forma criativa. Eu tenho um outro colega que também fala, você está sempre sorrindo, demais até para o ambiente acadêmico. Eu sou uma pessoa que eu sorrio bastante. Então eu pensei assim, se eu tirar isso, eu vou não estar sendo eu. Aham. Eu vou estar deixando uma parte muito importante de mim para fora, né? Eu realmente, e eles me falam de tia da cartolina, porque eu estou explicando, às vezes até para um colega de trabalho que tem que ser feito. Aí ele Aham. fala, mas eu não entendi. Pega um papel, pega uma caneta, eu vou desenhar aqui para você. E eu já fiz isso tantas vezes que aí eles me apelidaram de tia da cartolina. E no começo eu fiquei, mas eu entendi que é um elogio, é a capacidade de você conseguir, na hora que você precisa defender uma tese de mestrado, ter o rigor de uma defesa de tese, na hora que você vai defender o doutorado, você tem o rigor. Eu sou banca também, né, de vários alunos, então o meu papel hoje é saber diferenciar os dois, ter o rigor de que cada um tem que ter, mas também saber brincar com o meu trabalho, levar meu trabalho de forma leve, no que eu possa agregar mais pessoas e não afastar as pessoas. E como é que foi para lidar? Porque, embora você trabalhe com bioinformática, mas você, de alguma forma, né? Eu fiz aqui uma live com a Ana do Lab. Não sei se você viu, mas ela é uma querida, né? E ela tá bombando na internet. Ao todo já tá com quase 90 mil seguidores. Tem uma projeção muito grande, a Ana, né? E ela, em Legal. alguns momentos, ela faz até vídeos interpretando personagens, né? Eu vejo que ela se atreve muito. Eu já não tenho tanta habilidade, embora algumas pessoas falam que o professor Polímeros é muito engraçado e o professor Derval não é tanto, né? Mas são essas personagens que a gente acaba assumindo. E claro que o professor Polímeros é o que faz divulgação científica e o professor Derval é o pesquisador ali que vem trabalhando em polímeros, né, em biodegradáveis. Me diz uma coisa, eu queria que você pensasse assim, e como que foi a dificuldade de edição, de roteiro? Como que você pensava? É só assim, chegou, deu uma ideia e foi? Como é que é? Não, é bem mais complicado que isso. E até esses dias aconteceu várias coisas engraçadas. Que eu Ah, fui pela primeira vez gravar algumas palestras em estúdio, né? Uns ah, módulos em estúdio. E eu falei assim: nossa, eu dou aula na sala de aula, eu vou tirar isso de letra. E foi muito engraçado que eu fiz 3 horas seguidas, eu já estava morrendo já de cansaço e calor daquela luz na sua cara. Então, assim, sem contar todo o trabalho, né, para desenvolver o material, para aquilo ficar de uma forma interessante. sim, Então, sim. assim, conforme quanto mais eu faço,
mais eu descubro a dificuldade que A é. dificuldade. É verdade. Isso você tem razão. Então, eu falo assim que é gratificante você ter o feedback das pessoas, né? De ficou bacana. Teve uma vez, eu achei tão interessante isso também, que um moço da Waters, que vende os equipamentos, virou e falou assim: Eu indico o seu vídeo para quem compra o equipamento. E eu, Olha que legal! e eu falei assim, mas é tão simples. Ele, mas ajuda no começo. É verdade, é verdade. E isso é bom, né? A gente também se sentir, de alguma forma, algo que você fez com tanto carinho e que, de alguma forma, está ajudando as pessoas, né? Eu acho que esse trabalho da divulgação científica é muito importante, né? Sim, sim, é extremamente importante. Aproxima, né, pessoas de áreas diferentes. Então já aconteceu assim de eu ter várias parcerias através do Instagram também. Sim, E sim, sim. das pessoas, olha, nossa, eu não sabia que você sabia fazer essa análise de dados. E eu filmei eu fazendo a análise com o aluno, eu girando a proteína. E a pessoa falando, nossa, você não ensina para o meu aluno fazer isso, ele não consegue fazer. Então, assim, também tem esse feedback extremamente positivo, né? De parcerias, de colaborações. Eu pego bastante banca também, né? Sim. Através do Instagram. Entrevistas, como essa entrevista que eu agradeço muito, acho muito Ah, legal. mas você, ó, é sócia do canal aqui, ó. Mas olha, eu tô aqui chateado porque a gente tá com uma conversa tão gostosa, mas quando a gente fala de internet, antigamente eu fazia entrevistas de uma hora e meia, sabe? Mas aí o pessoal tem também as receitas, né? De cansado, de isso e aquilo, então que a gente tem também que seguir algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho, lógico, que quando a gente pensa de futuro da ciência, lógico que eu tenho que te perguntar a respeito, né, da proteômica e também da bioinformática. Como você vê o futuro dessas áreas? Olha, eu vejo o futuro é quase uma linha tênue, assim, né? De que podem existir vários problemas e dificuldades, mas se nós lidarmos em grupo, soubermos dialogar entre equipes, eu acho que vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Eu acho que assim, existem IAs específicas, mas que talvez a gente também dialogue com elas em grupo, de forma clara, objetiva. Eu acho que o futuro será bem próspero se a gente aprender, como eu aprendi com o professor, né? Digita aí o tab, digita ls, digita. Eu acho que a gente consegue sim lidar com todos os próximos desafios aí que podem surgir. E você falou muito, né, dessa coisa da inteligência artificial, que eu acho que isso é uma coisa que virá e não tem mais como voltar, né, que eu acho que isso é essencial. Então vai Uhum. interferir na ciência como um todo, em todas as áreas, né, do conhecimento, né? Com certeza, vai interferir o nosso olhar, porque é aquilo que eu comentei da proteômica também, né? Antes os Uhum. bancos de dados eram pequenos, É. antes as minhas análises eram megas, agora é giga, e agora o número de análises é muito maior. Você fazer um trabalho robusto, imagina poder usar banco de dados internacionais junto com as Sim. suas amostras, então os desafios vão se tornando maiores. Mais interligados e com maior relevância o resultado encontrado, né? Isso. E aí eu brinco com os meus alunos. Tudo que você faz, anota. Anota passo a passo. Tá. Escreve isso para o editor da revista. Seja extremamente claro como você está usando as ferramentas, que você nunca vai ter problema. Por isso que o diálogo claro, né? Olha, eu usei esse banco de dados, eu usei esse filtro, sempre vai ser a melhor forma de se trabalhar. E eu fico aqui chateado porque a gente vai ter que deixar, né, e vai ter que se despedir, mas eu queria também que você falasse um pouquinho de como você vê aí o futuro da divulgação científica, porque a gente, né, tá fazendo, né, de alguma forma cada vez mais se especializando, tentando criar coisas, né? E a gente sabe que esse é um grande desafio, tocar as duas coisas, né? Mas como você vê aí, o que que você espera dessa área aí de divulgação científica?
Nossa, eu espero muito ter grupos, laboratórios, equipes. Eu acho que assim as universidades deveriam ter equipes de tipo assim, eu vou te ensinar a fazer. Tá, Eu é o meu sonho de futuro para divulgação científica. Não é perfeito. parar, não é estagnar, e sim profissionalizar isso, Cada vez né? mais, né? Isso mesmo. Deixar cada vez mais robusto, cada vez mais professores participando, né, de uma forma ativa. Eu acho que esse é o meu sonho para o futuro. E olha, é com muita tristeza que eu vou ter que me despedir da professora Letícia Pontes, né, que vem trabalhando em duas áreas que são extremamente importantes, né, que são, né, a questão da proteômica e também da bioinformática. Letícia, olha, meu muito obrigado. Se você quiser também falar alguma mensagem, alguma coisa para todos que estão nos ouvindo, fique à vontade, por favor. Eu acho que a minha mensagem é nunca deixar, né, esse fogo dos nossos canais aí se apagarem, esse diálogo com a comunidade, né? Às vezes você não trabalha com isso, mas ouvir o outro, né, ali alguns minutos, pode te trazer outros insights na sua área de conhecimento. Então, nunca deixar que esse fogo aí, né, da divulgação, dos cientistas, das discussões de ciência se acabem. E olha, eu quero te agradecer muito de você ter aceito estar aqui nessa quarta-feira, pá, Tá ao vivo, espirro ao vivo, hein? E eu quero te agradecer muito de você ter estado aqui com a gente. Para mim é uma grande satisfação, você sabe o quanto que eu te admiro. E eu bom. peço, opa, que vocês que estão nos ouvindo, além do espirro, escutem. Tem que seguir a professora Letícia Pontes, né? Que é professora Letícia Pontes. E não esquece, professor Polímeros, tamo junto. Letícia, muito obrigado. Um grande abraço para você, viu? Um abraço, muito Até obrigada. mais. Adoro, Muito obrigado. Grande. adoro seu canal. Ah, que bom. Tamo junto. Professor Polímeros e Letícia Pontes. Um abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.